Fala galera, Papo Business na área, vocês sabem, toda quinta-feira às 18 horas, mais um episódio para vocês. Dessa vez eu tenho o prazer de ter um amigo aqui, um cliente, o Paulo da Climatizadora Vitória. Paulo, obrigado aí pela presença. Por favor, se apresenta ali rapidamente ali. Eu que agradeço, eu sou o Paulo Matiello aí, sócio, diretor da Sete Clima, do grupo da Climatizadores Vitória. Já atuamos aí há mais de 18 anos no mercado de climatização, atendendo aí cidades do Sudeste e todo o Brasil. Agora mesmo estamos num evento em Belém do Pará. Então escuta aí que a gente tem muito a agregar e levar conforto térmico até você. Já fez o merchan, hein? Conforto térmico. Paulo, eu costumo dizer que aqui a estrela é o convidado, né? Então, no sentido de que a gente, antes mesmo de falar sobre o grupo, né, da Climatizadores Vitória, eu quero ouvir um pouco a tua história, né? Um cara jovem, um cara que já está assumindo aí a responsabilidade de um grupo grande, né? Talvez não, tenho certeza, a maior empresa do ramo no estado do Capixaba. Então, eu queria ouvir um pouco a sua história, como é que você se preparou para assumir a empresa, né? Tá, eu sei que ainda não assumiu 100%, ainda tem a presença do seu pai, principalmente, mas está no caminho, né? Então eu queria ouvir um pouco de você. Assim, eu costumo dizer que a vida vai te preparando para isso, né? Eu sou de uma família de vendedores, tanto meu pai quanto minha mãe sempre trabalharam no segmento de vendas, com comércio. Quando eu nasci lá atrás, que eu era bebê, acho que antes até da minha fundação, né? Meu pai tinha um laticínio, Iogurte Stut, lá em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Iogurte Stut. Iogurte Stut. E aí eu sempre cresci nesse meio de fábrica, indústria, venda, pega leite, pega insumo, monta. E nessa trajetória aí eu tenho algumas poucas memórias, mas isso fez parte da minha criação, né? Meu pai quebrou. Uhum. E aí vivi esse lado também vamos dizer, do fim do poço, que é o pior momento para qualquer empreendedor, né? Uhum. Mas foi um processo que me marcou muito na minha infância, que tiramos várias lições. Acho que tanto a minha família quanto eu marcou, e você vai criando esses aprendizados para ir construindo quem o Paulo é hoje. Entendi. Então, desde lá de Cachoeiro, isso me marcou, aí depois com o material, né, do laticínio. Quando quebrou, meu pai partiu para remédios naturais. É mesmo? Produtos naturais? Produtos naturais. Eu tenho muitos clientes desse ramo lá de Cachoeiro mesmo. Pois fazia xarope, medicamento em cápsula, emagrecimento e tudo. Aqui mesmo eu já entrevistei a Biomultiflora, e no futuro próximo aí eu vou entrevistar a Labornatos também. Ou seja, é do ramo, né? Sim, sim. Tomei muito... Hoje em dia eu nem tomo iogurte mais, tanto que eu tomei na infância, nem remédio natural, porque minha infância foi baseada Vocês faziam o test drive. Eu era cobaia, eu fazia, experimentava. E aí, mas foi uma era fase. Só iogurte? Iogurte, aí começou com iogurte, aí depois começou a produção de manteiga, queijo, né, ricota, mussarela... Tudo da marca Tutti. Tudo da marca Tutti. Legal. E teve boas vendas? Tinha bastante aceitação? Ou era uma coisa mais regional ali em Cachoeiro? Ou era nível estadual? Como é que foi? Não, acho que não chegou a pegar a fase de nível estadual, não. Mas no sul do estado tinha uma presença bem bacana. Uhum. Tanto que recentemente eu tive contato com um antigo dono, né, proprietário de uma padaria em Marataízes, Vargem Alta. Conheci a marca, assim, conheci ele hoje, mas eu falei da marca e ele lembrou. Para uma marca que já está há quase 20 anos fora do mercado, mais de 20 anos fora do mercado. Já faz mais de 20 anos isso? Já, então ele tem uma memória aí que tinha uma presença de marca legal. Legal. Então você era bem novinho mesmo. Bem novinho, mas tem memórias. Acho que as fotos também remetem a isso, mas eu lembro entrando em câmera fria, pegando iogurte dentro de câmera fria, a caldeira, tem algumas memórias acendendo a caldeira. Era numa área rural lá de Cachoeiro? Não, no bairro Novo Parque, lá em Cachoeiro. Dentro da cidade mesmo. Não era uma fábrica tão grande, mas a própria Celita, até pouco tempo atrás, era dentro de Cachoeiro, né? Uhum. Então agora que me parece que fez uma outra fábrica maior, então agora tem mais espaço. Saiu dessa área, da área urbana. Entendi. Mas era tudo lá. E aí eu não sabia dessa novidade, não. Para mim é novo. Vocês, antes da Climatizadora Vitória, foram pro produto natural também. Sim. Eu sei que teve um boom mesmo, lá em Cachoeiro, em Marataízes ali, é um boom, né? Tem mais de 50 fábricas de produto natural e tal.
Aí vocês foram nessa onda, então, nessa época. Bom, já tem um tempo, né? A climatizadora Vitória tem 17 anos, então isso daí deve ter uns 20 anos também. Mas pegamos um gancho em relação ao maquinário que tinha na época, né? Com algumas caldeiras, câmera fria, alguns materiais nesse sentido. Montou o remédio natural e deu sequência na produção para não ficar parado. Mas foi assim, o que deu para fazer na hora, vamos dizer assim. E foi uma oportunidade de mercado. Não durou muito tempo, mas foi uma fase que me marcou também. E tirei lições disso daí também, né? No sentido de ver toda essa mudança, de como que foi a participação dos meus pais. Até a minha participação na época, mas foi um momento bem legal. A sua irmã era bem novinha, né? Não participava do dia a dia nessa época, né? Não, nem eu também era muito novo, mas eu lembro de memórias assim, ajudando a pegar erva, indo até o fornecedor para poder montar, ter as produções dos remédios. Então tem algumas memórias nesse sentido, mas eu era criança e não estava no dia a dia da empresa. Entendi. Então no dia a dia da empresa foi só realmente na climatizadora Vitória que você começou a participar mais. Experiência profissional foi na climatizadora Vitória. Mas desde sempre trabalhei, sempre ajudei, tanto meu pai quanto minha mãe. Em tudo que podia e estava no meu alcance, né? Mas oficialmente você começou quando? Desde que eu nasci, porque... Não, sempre estive presente, mas assim, oficialmente mesmo, tempo integral, eu comecei depois que eu me formei no meio de 2022. Agora, pô, foi ontem esse. Recentemente, mas desde criança, até nas férias da escola mesmo, férias da escola, você participava do dia a dia lá? Eu ia pra trabalhar com meu pai e meus amigos na praia, no verão, eu tava lá vendendo climatizador, batendo de porta em porta. E aí, durante a faculdade também, eu fiz faculdade em Ouro Preto, Minas Gerais, fiz na UFOP, lá em Engenharia de Produção. Eu também não sabia dessa, achei que você tivesse feito aqui no Espírito Santo. Não, fui pra lá. E aí, até durante o ciclo da faculdade, nas férias, eu estava sempre aqui trabalhando, sempre por dentro da empresa. E bateu a pandemia também, né? Que aí, apesar de eu ter começado oficialmente integralmente em 2022, o período da pandemia de 2020 a 2022 eu estava integral dentro da empresa também. É importante nessa fase aí de reestruturação, que mudou tudo para todo mundo, foi algo inimaginável, né? E uma empresa que vive de eventos impactou mais ainda. Mas foi importante essa presença até para, enfim, a gente, graças a Deus, conseguiu passar pela pandemia. Eu estava presente aí para ajudar nesse momento. Já que nós já falamos, né, a Climatizadoras Vitória, ela tem uma força muito grande hoje no evento, né, na parte de alocação de climatizadores, né, para esses eventos, feiras, shows e tal. Então, realmente, a pandemia... Nosso faturamento né? zerou. Travou, né? Nosso faturamento ficou 3 meses zerado, 100%. A gente nunca só mexeu com locação. Mas, querendo ou não, era o nosso dia a dia ali, era locação de evento. Era o principal faturamento. E evento foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? Acho que parou em março de 2020 o evento. Foi. Aqui no estado. E aí o nosso faturamento ficou zerado. Praticamente voltou em 2022, né? Nem em 2021 a gente pode dizer que o evento voltou 100%, porque em 2021, ainda no início do ano, teve outro lockdown. Teve. Não sei se você lembra disso. E apesar de ter mesmo, assim, um ou outro evento, não justificava a estrutura que a gente teve. Eu lembro que no começo da pandemia a gente fez uma reunião ali, né, com os colaboradores, quem construiu aquilo com a gente, e falou que não faltaria nada da nossa parte em relação a... Não iríamos mandar embora, não iríamos desvincular ninguém, mas isso demandou uma energia, um esforço muito grande da gente para isso acontecer. Então, essa volta gradativa do evento, basicamente não justificava a estrutura que a gente tinha de caminhão, equipe, galpão e tudo mais, porque era um ou para o evento. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu atravessar isso daí com outras fontes de renda, outros braços dentro da própria empresa. E saímos mais fortalecidos. Né? Foi dali que surgiu os outros serviços prestados, como terceirização, manutenção. A venda acho que sempre existiu, sim, né? Mas foi daí que surgiu mais essas ideias, principalmente a terceirização, né? A terceirização veio muito disso daí. Sempre tivemos, sempre não, mas já havia um tempo que a gente vinha estudando esse mercado. Inclusive foi uma novidade na época que a gente trouxe aqui para o mercado. Fomos a primeira empresa do estado a trazer isso a nível assim, de comércios locais, pequenas empresas.
Isso é um case que às vezes você acaba comprando em indústria da hotelaria ou áreas industriais, mas para mercado assim, pequeno e médio empresa, acho que fomos a primeira empresa do estado. Mas durante o fluxo ali, né, do dia a dia, a gente acabava não tendo tempo de implementar. Então a ideia existia, já existia um conceito, né, uma vontade de fazer, mas não saía do papel. E com a pandemia foi um tempo da gente olhar para dentro de casa, ver o que a gente poderia melhorar, e aí sim as coisas começaram a andar e sair do papel. Entendi. Explica um pouquinho o que seria essa terceirização, porque a gente está falando, as pessoas que estão ouvindo não sabem do que se trata. O que é terceirização nesse nosso ramo aqui de climatização, né? Basicamente eu falo assim, que as nossas empresas levam conforto térmico até você. Seja para área aberta, semi-aberta, fechada, de pequeno, médio, grande porte. E a gente faz isso de diferentes formas. Dentre elas tem a venda, que é quando você compra o bem é seu, ele está lá. Tem a locação, que a gente fala que é quando é um contrato curto. Curto é até 2 meses, 3 meses, no qual a gente vai alugar o equipamento, vai instalar, você vai ter o conforto, a gente vai te atender. Isso falando aí de desde um quarto, até uma casa, até uma área de 10 mil, 15 mil metros quadrados que a gente consegue fazer em eventos, ou alguma demanda que você tem de um galpão logístico, você precisa climatizar por um motivo ou outro. E a terceirização é a alocação, mas dentro de um contrato fixo, aí por volta de 36, 24 para 36 meses. O que está incluso nisso? A máquina instalada, você não tem custo de aquisição do equipamento, você transforma o CAPEX em OPEX, então você tem uma vantagem competitiva nisso. Você tem a manutenção preventiva, a manutenção corretiva. Se der qualquer defeito na máquina até 72 horas, ou a gente conserta ou a gente troca o equipamento. Então você tira esse peso dessa gestão do equipamento, que quando você está tratando aí de um local que já tem uma empresa, como a gente lá, né, tem 10 ar-condicionados. Se o ar-condicionado de uma sala para, às vezes você manda um setor para casa porque fica quente e a pessoa não consegue trabalhar. Então você tira essa gestão aí, a gente fica responsável por isso e é uma vantagem para o cliente, porque o nosso maior interesse é manter a máquina limpa nas melhores condições de uso. E você ganha com energia, você não tem essa dor de cabeça. Não precisa investir no equipamento. Não precisa investir, né? no equipamento. Muitos nem nossos clientes nada. acabam optando na terceirização por causa disso. Às vezes você pega o investimento que você faria no ar-condicionado, você investe em outro case que vai te gerar um retorno, que com o retorno desse case você paga a terceirização. Basicamente o que as pessoas fazem quando alugam um carro, né, para frota, por exemplo, né, para que os vendedores trabalhem, por exemplo, né, ao invés da empresa comprar o carro, pagar seguro, pagar a documentação do carro, manutenção, pneu e etc, vai lá e faz um contrato com a Localiza, por exemplo, e tem o carro já sem pensar nessa administração, né, nessa gestão. Então a gente traz isso para a parte do ar-condicionado, da climatização, né? Exatamente. A gente tem, inclusive, residências que o ar é terceirizado. Por quê? O cara, ele pensou no conforto, na saúde e bem-estar da família. Como a gente vai mensalmente, limpa o ar, passa inseticida, bactericida, ele pensou no conforto. Então ele fez o case na empresa dele, viu que estava dando certo, levou para casa dele. Então hoje o ar-condicionado da casa dele é todo alugado. Então ele não tem esse problema. Em residência isso é mais novidade ainda. Novidade, né? Não é tão normal, né? É mais em empresa mesmo. Então a gente faz também de residência normal. Faz, onde chamar a gente vai, né? E me conta um pouquinho então, vamos falar um pouquinho da história da climatizadora Vitória. Como surgiu, qual o tamanho, enfim, conta um pouco da história da empresa. A climatizadora Vitória surgiu lá atrás. 17 anos você falou, né? 17 anos. Foi fundado em 2007. E surgiu como que climatizador chegou até a minha família, que no futuro virou a climatizadora Vitória. Virou o que a gente é hoje, né? Através de representação. Lá atrás, tanto meu pai quanto minha mãe viram nessa fase que a gente estava de acabar com a fábrica de remédios naturais, buscando soluções. Foi um momento muito desafiador para a família. Buscando soluções de que fazer para poder tentar alcançar aí uma nova fase, né? E nesse meio todo, a minha mãe estava trabalhando numa loja de pneu. É mesmo? Olha como que o mundo dá volta, né?
A loja de pneu e... Se eu não me seu engano, pai fazendo o quê? Ainda estava no produto natural? eu não me recordo, era bem pequeno, mas eu acredito que sim. Mas a minha primeira memória, Paulo, de climatizador foi ver o climatizador nessa loja de pneu. E aí eu não sei se os meus pais conheceram através de uma feira, ou se foi lá, mas eles pegaram uma representação para vender climatizador. E aí tem até uma história legal, que meu pai tem mais propriedade para contar até do que eu, mas que durante essa representação que eles pegaram, o dono da fábrica chamou eles para fazer uma visita em São Paulo, conhecer a estrutura, ver o que é o produto, enfim. Uhum. E aí o cara proprietário falou assim, ó, eu tenho aqui 25 climatizadores para vocês trabalharem no mercado. E aí eles voltaram para Vitória e aí pensaram, pô, o cara chegou lá aos 25 climatizadores. Eles falaram, pô, o que nós vamos fazer agora com isso, né? A responsabilidade do caramba, porque querendo ou não, nada é de graça, vamos dizer assim, na vida, né? E Pô, aí... o cara também, ele... Foi arrojado. Arrojado, né? Pô. Mas a vida premia os arrojados, né? E aí... Ele mandou os 25 pra cá e falou, se virem aí, vendem. Isso aí. E aí, nesse processo, o meu pai tava com as máquinas e foi pra rua tentar vender. E aí, como que ele usou isso daí, as máquinas, para poder gerar venda? Ele foi no cliente, foi no Rafael. Rafael, você tem um restaurante. O Rafael não conhecia o produto, era um produto novo, um produto diferente, que você não tinha tanta presença no mercado. Ele colocava e fazia Até hoje, né, muita gente não conhece. Imagina 17 anos atrás. É, né? naquela época era muito Era pequeno. total novidade, né? Naquela época, se eu não me engano, você via na Disney, pra dizer que eu não via. Mas sempre foi um produto muito bom para área aberta e semiaberta. Então, esses clientes, tipo supermercado, padaria ou academia de área aberta e semiaberta, meu pai ia, visitava, o cara não conhecia, ou ficava na dúvida se ia fazer um investimento ou não. Ele colocava lá de teste, se o cara gostasse, ele pagava. Se não gostasse, ele devolvia o dinheiro. E aí, nesse processo, ele foi colocando as máquinas com um prato, só que ele estava na época do inverno. E aí, os clientes não tinham a dor. E aí, meu pai sabe a data até melhor do que eu, mas se eu não me engano foi em setembro. O cara de São Paulo ligou, o proprietário da empresa que disponibilizou as máquinas. Falou, ô Marcelo, o que tá acontecendo aí que não tô vendo resultado? Eu disponibilizei as máquinas para você, não gerou nenhuma venda, o que tá acontecendo? E aí meu pai falou, ó, não sei, se você puder pegar um avião, vir aqui ver, eu tô à disposição, porque eu tô trabalhando, tô plantando, mas não tá dando certo. Dito e feito. Desligou o telefone, acho que em um ano, daquele telefonema, um ano depois, vendeu mais de 1 milhão num ticket médio aí de R$ 1.500. Então aí foi o começo. E o dono da fábrica veio mesmo? Não veio. Nunca veio aqui, nunca pisou aqui para visitar. Teu pai comentou, né? Falou que era para ele vir conhecer o que ele estava plantando, mas ele acabou não vindo, continuou confiando. Continuou confiando. Assim, cobrou, exigiu, mas os resultados começaram a vir. Então aí e quando ele falou de venda, era porque já era faturado direto para a fábrica? Era representante, né? Entendi. Então existia uma comissão. Então foi por conta própria do seu pai mesmo, essa ideia de deixar lá e esperar ver se o cara vai querer ficar ou não. Foi. Tira o chapéu, né? Porque ele foi arrojado também. Assim como o rapaz foi arrojado. Porque depois, como é que. Vamos supor, se ele não vendesse nenhuma das 25 máquinas, só que ele ia devolver as máquinas usadas para a fábrica? Como é que ia fazer? Até eu acho que nem ele sabe disso. Como que ia ser? Não vendesse, o que ia fazer? O que eu faço com essas máquinas usadas agora, né? Mas ele, graças a Deus, ele fala até hoje, nunca teve um cliente que ele colocou a máquina nesses moldes do contrato, o cliente devolveu. Mas por quê? Porque é uma venda técnica e a gente sabe o que está fazendo. Então não é uma venda no achismo. Existe toda uma ciência por detrás. Ele não deixou num lugar que, de fato, o equipamento não iria surtir efeito, né? Não. Mas ele tem tudo uma estratégia por detrás, né? No sentido de fazer isso da maneira correta, não enganar o cliente, falar o que é o produto, como que vai reagir. Que aí não tem surpresa, o cara cria confiança em você. Tá acontecendo o que você falou que ia acontecer. A máquina é aquilo que você falou. Ela tá consumindo a energia que você prometeu. Então não tem justificativo para ele dizer não. A não ser que realmente você falasse uma coisa e aquilo nem pregasse. Então, como a gente tem muito cuidado e muito zelo nesse de propor e empregar aquilo que a gente propôs, graças a Deus até hoje nunca tivemos um case que o cara devolveu a máquina.
Show. E aí começou com essas 25 máquinas E e aí em um começou. ano, ticket médio de R$ 1.500, vocês venderam R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Com esse mesmo fabricante. Com esse mesmo fabricante. E aí, isso foi... Na época não existia climatizadores Vitória ainda. Era uma representação de um fabricante. Qual que era o nome do fabricante, a marca? Ebony Climatizadores. Eu não tenho visto mais no mercado. Eu queria perguntar, será que existe até hoje? Eu acho que já fechou. Até antes da pandemia eu via uma ou outra máquina de locação, mas não vejo mais no mercado. Não vejo presença de mercado. Entendi. Da marca. Então pode ser que exista, mas um tamanho menor. Mas foi ela que abriu as portas. E aí de lá pra cá muita coisa mudou. A climatizador Vitória foi crescendo numa escadinha, né, um degrau de cada vez. E como é que as coisas surgiu foram então a acontecendo. vinda de Cachoeiro para cá? Foi por conta da ideia de expandir Na verdade, a vinda de Cachoeiro pra cá foi consequência do divórcio dos meus pais, né? Meus pais separaram, eu tinha aí por volta de 13 anos. E aí foi bem nessa época aí que a gente conheceu o climatizador. Tanto que quando separou, o trabalho do meu pai era vender climatizador. Já tinha acabado a fase do remédio natural. E aí nesse processo de representante, o representante não tem que estar na rua. Sim. E aí roda muito. E aí no divórcio dos meus pais, meu pai acabou indo morar em Guarapari. Saiu de Cachoeiro e foi para Guarapari, porque meu tio tinha um apartamento lá. E aí lá foi a base dele nesse processo. E aí, seu pai foi meio que morar no apartamento emprestado do seu tio, vamos dizer assim, na separação. Foi. E aí durante esse período de Guarapari é uma cidade menor, né? Então meu pai foi buscar essa oportunidade de venda, de abrir mercado na Grande Vitória. Então meu pai ia e voltava todos os dias de Guarapari. Era a base dele. Base assim, de dormir mesmo. Não tinha escritório, não tinha nada. Era num representativo. Onde ele morava, na verdade. Uma maleta com um bloco de pedido e ia tirando bem... bloco de pedido mesmo, vendedor de rua. Uhum. E aí pedia, a máquina era faturado direto para o consumidor final, empregava lá, e aí eu tinha um funcionário de moto que aí ia e fazia instalação e pronto. É mesmo? E aí nesse processo as coisas foram acontecendo, foram tendo algumas demandas, alugou uma garagem em Campo Grande, em Cariacica, e aí ali foi a base. E ele ia e voltava para Guarapari. E aí, continuou indo e voltando para Guarapari até, por enquanto. Aí, com o tempo, montou uma base em Viana, que era onde a gente morava, trabalhava, lavava máquina, estudava. A base em Viana, vocês moravam lá? Morava. Isso daí, aí já tinha o quê? Por volta de 2010, né? Já tinha uns 3 anos de empresa. Aí a gente foi pra Viana, em Ribeira, Viana, ali próximo à polícia PRF, né? Na BR. A gente teve uma base ali. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo devagarzinho. Então, e aí de Viana foi pra Vila Velha? Não, de Viana foi pra Vitória e de Vitória pra Vila Velha. Já acho que estamos no 4º ou 5º endereço. Entendi. Graças a Deus, porque vai ficando pequena, você tem que mudar para algo maior, né? Mas interessante foi a mudança de cidades, né? Uhum. Porque é comum você crescer, mas dentro da mesma cidade, né? Então, tudo bem, de Cachoeiro veio para Guarapari, até por uma questão pessoal, né? O divórcio e tal. Aí de Cachoeiro pintou Viana, aí de Viana vai para Vitória, de Vitória vai para Vila Velha. O estranho é isso, né? Por que não ficar numa base, numa cidade, né? Mas isso é engraçado, tem muito com a fase da empresa também, né? Porque quando estava em Guarapari, pelo menos na minha cabeça funciona assim. Estava em Guarapari, era na representação, então não demandava uma área estrutural para poder fazer a empresa. Quando foi para Viana, já encaixou um pouco um time que a gente começou a fazer locação de equipamento. Então demandava mais espaço. E aí foi para Viana porque antes a locação Guarapari em era Viana deve ser mais barato do que Vitória, por exemplo. Em Viana a gente tinha um terreno de 2.000 metros quadrados. Lógico que a gente não precisava desse espaço, tanto que tinha um campo de futebol lá, que a gente botou uma pravinha lá e fez um campinho. Era até engraçado que os vizinhos iam tudo pra lá de tarde querer jogar bola, criançada toda. E aí, com a locação, a gente demandou um pouquinho mais de espaço, mas não usava o terreno, usava a varanda da casa. Que foi aí que começou a locação em si. Uhum. Que aí até... Engraçado também essas voltas da vida, né? Que na nossa primeira aquisição de máquina, eu tenho a foto até hoje. Meu pai comprou as máquinas e aí ele tinha 2 locações fechadas para poder montar, né?
E aí comprou a máquina, fez um investimento para poder atender a demanda. Quando as máquinas chegaram, os eventos foram cancelados. E ele falou, puta, o que eu vou fazer agora, né? Tô com a máquina aqui, fiz um investimento, tenho que honrar, mas aquilo que eu tava prevendo não ia acontecer mais. Foi aí que ele falou, não, vou manter porque tem coisa Tem ali. outros eventos pintando. E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. O telefone ia tocando, o pessoal perguntava se tinha, ele oferecia, e aí começou, né? Aí foi. Aí, acho que a primeira compra, acho que foi 7 máquinas. 7 máquinas. A gente tem essa máquina até hoje. E hoje estão importando quantas da China? Essa, recente, a próxima... Agora tá chegando 100 máquinas pra gente esse mês agora. Graças a Deus. Cresceu só um pouco, né? É. Antes cabia na varanda da casa. Hoje em dia, cara. A gente tá procurando o galpão. Você conhece, lá você sabe como que é. Já não... O galpão já não cabe mais, né? Mas estamos com o galpão na serra também. Tem máquina lá na serra. Ele comprou a máquina, não tem nem onde guardar. Igual aquele cara que compra o capacete pra depois comprar a moto. E vocês já estão nesse endereço não faz muito tempo também, né? Não, um ano. Faz um ano. Já tá pequeno. Eu achava que ia fazer uns 2. Não, na verdade faz um ano e 3 meses. Mudamos em abril de 2023. Do ano passado. Isso. E já tá apertado de novo. Já tá apertado. Tem que buscar um espaço maior. Mas isso é consequência, né? De um bom trabalho. É sinal de que tá dando certo. Como a gente demanda muita estrutura física de espaço, porque as máquinas as máquinas são robustas, né? São grandes. Volumosas. E agora com a ideia do chiller ainda, né? O próprio chiller já ocupa um espaço. Isso, exatamente. Gigante. Para quem não conhece, chiller é ar-condicionado que climatiza normalmente shopping, indústria, grandes áreas. E a gente recentemente fez um investimento. É um ar-condicionado central gigante. Gigante. O chiller, assim, até cultura aí para quem não conhece, né? Qual que é a função do chiller? É refrigerar água. Uhum. Então, o ar-condicionado, ele troca calor com o fluido refrigerante para baixar a temperatura do ar. No chiller, o ar troca calor com a água gelada para baixar a temperatura do ambiente. Só que essa água pode ser usada tanto para baixar a temperatura, que é o caso do ar-condicionado, tanto para a área industrial, dentro de um processo produtivo, seja ele qual for. Sim, já trabalho, aliás, em frigorífico, e aí tem o chiller para troca de calor do próprio produto, né? Isso. Porque, vamos supor, um frigorífico de frango, né? Aí tem a área da matança, né? Que é a sangria ali, onde corta o frango. Aí o frango, ele cai numa água quente, né? Para fazer a parte da depenação, né? De depenar. E depois ele vai para um chiller, que aí ele tem um choque térmico de ficar gelado, da água gelada, né? Então é normal o frigorífico de frango ter um chiller para fazer não isso. Sabia, inclusive, meu time de vendas vão entrar em contato aí com os frigoríficos. Oferecer, né? Quem sabe eles não entram nessa de locação de chiller. Mas tem muita empresa que acaba alugando quando a máquina quebra. Porque, querendo ou não, a máquina não foi feita para quebrar. O chiller é uma máquina muito robusta e muito forte. Normalmente o cara não tem um backup, né? E aí, infelizmente, às vezes acontece por N variáveis, às vezes energia, enfim. E aí o cara não pode parar uma fábrica, um frigorífico, por causa de uma máquina. Frigorífico aí de franga, aí, um pequeno frigorífico hoje abate 50 mil aves dia. Isso. Então os caras parar 4, 5 dias após de um chiller, imagina o prejuízo. Não, aí não dá, né? Aí tem que acionar a gente pra gente ir lá resolver. Mas já dei uma ideia de mailing aí pra vocês começarem a ligar pra oferecer chiller. Vamos trabalhar. E aí com essa aquisição já não cabe no nosso galpão mais. Então agora mesmo, recentemente... Agora, nesse momento, a gente tá fazendo um evento em Belém do Pará. Então, muito do chiller também, de levar... lá teve chiller. Lá teve chiller. Pô, então é um evento gigante mesmo. Lá o evento é gigante. Então, assim, é um investimento que para atender o mercado, mas a gente acaba tendo que se reestruturar. Assim como a própria fase da empresa vai ocasionando. E já estão procurando um novo endereço? Eu tava essa semana eu tava olhando um galpão ali em Vila Velha, mas ainda sem pressa, vamos olhar com calma, devagarzinho a gente vai achar algo legal aí que se encaixa. Tem que ser. Lá na Serra, lá na Civite, ali, você acha que não vale a pena? Porque ali tem bastante espaço. Serra ali, tá né? crescendo muito. Vários galpões ali, né? Serra tá crescendo muito. Assim, é o futuro, né? Eu acho que a grande vitória... E para uma área mais industrial mesmo para vocês, né? Porque normalmente é onde tem mais galpão, né? Isso. Onde a gente tá lá hoje, né? Onde a Climatizadores Vitória tá lá hoje, não é uma área industrial ali, lá é mais uma área residencial, né? Isso. A localização é muito boa. Para quem conhece a Grande Vitória sabe
que ali a gente fica na descida da terceira ponte. Então, para a nossa prestação de serviço do dia a dia, que a gente atende muito contrato de terceirização, que são as nossas máquinas com aluguel fixo, que mensalmente a gente vai fazer limpeza, ali, logisticamente, é muito bom, porque você está perto de tudo. Perto né? de tudo da Grande Vitória, né? E o deslocamento é rápido. Então, isso favorece. Mas não fecha portas, não. A Serra tem um espaço no meu coração. Eu só tô dizendo que ali dificilmente você vai achar galpões grandes ali naquela região onde é hoje, né? Já na Serra tem muito galpão já preparado para esse tipo de coisa, né? Sim. Já foi feito pensando em áreas de logística, distribuição, ou própria indústria e tal. Então, teoricamente, já tem galpões ali com o espaço que a gente precisa, né? Sim. E a gente tem que pensar mais em verticalizar já, né? Ou seja, empilhadeira, colocar a gente está numa obra agora. Nos porta-pallet, talvez, né? A gente está tendo uma obra, vai expandir o galpão lá, aquela área externa vai fechar, vai virar galpão. E aí vamos aumentar os porta-pallets. Rapidamente vai ficar pequeno ali também. Não, já não cabe, né? Mas, assim, é o que a gente... É uma área pequena, na verdade, ali já, né? Não, a gente vai ter que sair de lá mesmo. Até agora, hoje quando a gente saiu para almoçar, aí o teu pai deixou o carro dele de frente para um prédio... espelhado. Aquele prédio espelhado ali deve ser um prédio empresarial, né? Ele deve ser de sala. Eu até pensei na hora, nem comentei nada, mas na hora eu pensei, vamos demolir toda a parte administrativa ali, fazer só o galpão e a gente veio pro escritório aqui. Eu já tive essa ideia também. Mas assim, não vai resolver, porque vai ficar pequeno no mesmo jeito. Vai ficar pequeno rápido também, né? Não é por causa de cinco salinhas que vai resolver, né? Mas é uma possibilidade. E quais são agora o futuro aí? O que a gente está pensando para a climatizadora Vitória? Quais são as metas? Olha, eu acho que... Você foi para a China recentemente, fez parcerias, né? Isso, recentemente estive na China, sim. A gente acredita muito no mercado aqui capixaba. A gente acredita que tem muito a crescer aqui. O estado do Espírito Santo é um estado muito rico em oportunidades, no sentido de... É um estado pequeno, bem administrado. A gente, pelo menos eu, tenho uma visão muito positiva, não do governo atual, mas dessa gestão que está sendo feita, tanto dos governos passados quanto do atual, de trazer investimento para Vitória. Você vê desenvolvimento na cidade, você vê obras acontecendo, você vê empresas chegando, galpões sendo construídos, e isso se reflete no mercado. Então, eu fui para a China buscando novas soluções para atender esse mercado. Como a gente presta serviço não só no Espírito Santo, a gente acaba levando isso para outros mercados também, mas muito pela base que a gente tem aqui. Então, lá na China eu pude conhecer, espreitar laços com fornecedores nossos para poder propor a eles soluções e melhorias que a gente vê que a gente pode trazer agora, aqui. Né? Essas máquinas aí já vêm com uma tecnologia diferenciada. Exatamente. Já, né? E são dores que a gente via no mercado, não achava solução local. Então lá a gente conseguiu mostrar, conversar, propor coisas, soluções, e fomos atendidos, muito bem recepcionados. E isso vai trazer para a gente ainda mais competitividade, ainda mais soluções para o nosso cliente final. Então o futuro que eu vejo é a climatizadora de Vitória crescendo, levando conforto térmico aos nossos clientes aí, parceiros. E de N maneiras, né? A gente, tanto na venda com a máquina melhor, com mais opções de flexibilização, quanto na terceirização, com máquinas mais práticas de montar, com menor custo com consumo energético, que isso é uma tendência. Então a gente atualizar nosso maquinário para que isso sejam cada vez menos, né, consumindo menos energia, com menos poluentes, que no futuro, no fim das contas, tá tudo caminhando para esse lado, no sentido de a gente já caiu a ficha, não, o mundo como um todo, né? Que essas mudanças climáticas, aquecimento global, tudo mais, a gente tem que fazer a nossa parte. E o mercado também está propondo isso. Nos eventos passados, agora os grandes eventos do estado e do Brasil está tendo que fazer o controle de carbono. Quanto de carbono você jogou para a atmosfera? Então isso é um reflexo de que o mercado está mudando. Então as nossas máquinas não são tão poluentes, mas a energia que elas precisam demanda poluentes, né? Porque é gerador, é diesel, é queima de diesel. Então, se você faz uma máquina mais eficiente energeticamente, consequentemente você está economizando diesel. Então, o mercado está indo muito por essa linha. E aí, eu vejo a climatizadora de Vitória nisso, levando conforto, bem-estar, tecnologia,
com maquinário, com máquinas mais eficientes, e aí girando essa roda aí de oferecer o melhor para o mercado e também empregar o melhor que a gente tem a oferecer. E o Climatizadores Vitória já é um grupo hoje, né? Tem a Sete Clima e tem agora também vai ter uma nova empresa aí, né? Isso é a novidade aí. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Graças a Deus a gente está nessa nova fase. A estação do ar está chegando aí para poder trazer um atendimento diferenciado. O que acontecia muito na Climatizadores Vitória? A gente, pela presença de mercado e tudo mais, vinha algumas oportunidades até a gente sentia falta que faltava algo mais, você empregar, dar mais atenção ao cliente, você fazer um atendimento diferenciado em determinadas situações. Quais são elas, né? O Rafael está construindo, vai estar fazendo uma casa para ele e quer colocar um ar-condicionado tecnológico, automação, que não vai ficar visível, que vai ficar com a grelha linear escondidinha no teto. E a gente tinha dificuldade de empregar isso na nossa estrutura organizacional atual. Então a gente falou, não, para a gente vender isso e empregar isso que a gente como gostaria, a gente precisa fazer diferente. De alto padrão na maioria das vezes. Isso, né? A gente chama de alto padrão porque é uma tecnologia um pouco mais cara, mas ela se paga. Muitas das vezes o cliente ele vê o preço, mas não vê a conta, vamos dizer assim. Porque é uma máquina um pouco mais cara, mas ela te emprega uma eficiência energética, um conforto melhor. Então, isso conta muito. E aí a Estação do Ar foi criada para isso, para levar esse atendimento personalizado, com mais atenção, com mais zelo, para projetos de residência, empresas que buscam essa tecnologia, essa máquina mais eficiente, voltada para atender aí arquiteto, com N opções de controle, cor, tudo que você possa imaginar de que há de melhor em ar-condicionado no mundo a gente vai oferecer na Estação do Ar. Então a gente agora recentemente começou a obra, a previsão de término é em setembro, do nosso Showroom Experience, no qual o cliente vai ter a oportunidade de ir lá, ver a máquina de perto, os controles, levar o arquiteto, levar a esposa, levar o filho, levar a filha, se quiser o ar-condicionado rosa igual da Barbie, vai ter lá. Então, isso vai ficar aqui na próxima Reta da Penha, ali na esquina da Reta da Penha, com a desembargador Santos Neves, se eu não me engano. Então, ali vai ficar um case bem legal para poder ter essa experiência do que há de melhor em ar-condicionado. Entendi. Se a gente não vai perder em nada aí para ar-condicionado. E aí vocês fecharam o ciclo, né? Porque agora tudo que for solução relacionado a essa questão de climatização, vocês vão ter, né? Agora, é o nosso foco, sim. Agora a gente fechou toda... Isso. Não tem mais nada que ficou para fora, né? Sempre buscando levar conforto e bem-estar aos clientes, através de saúde, inovação, dentro desse nicho de climatização. A gente se preocupa muito em fazer bem feito, em empregar aquilo que a gente está prometendo e da melhor maneira possível. E quando a gente visualiza uma oportunidade, um gargalo, algo que possa ser feito diferente, a gente vai atrás de melhorar isso daí. Então foi assim que está nascendo a Estação do Ar. Não sei se no futuro vai ter uma outra empresa, mas graças a Deus aí as coisas estão caminhando para que tudo dê certo aí na Estação do Ar. E na verdade a Estação do Ar ainda nem inaugurou, como você falou, né? O showroom deve ficar pronto em setembro, mas já tem até contratos assinados. Já. É um trabalho de formiguinha, né? A gente já tá, apesar de não ter ainda o showroom, mas já está em operação. Já está vendendo antes da empresa estar aberta, na verdade. Já está vendendo e prospectando, né? Sempre nesse propósito de levar inovação e o que há de melhor em ar-condicionado a nível mundial para os nossos clientes. Massa. Deixa eu ver só a hora aqui. A gente ainda tem bastante tempo ainda. Tá no caminho. Paulo, vamos lá. Então, o que mais que a gente pode dizer sobre o futuro da climatizadora Vitória? A gente já fechou o ciclo aí que está vindo nova tecnologia, uma tecnologia que era, vamos dizer assim, uma demanda, mas que não tinha soluções aqui no Brasil, né? Tem como falar um pouquinho dessa tecnologia? Qual é o diferencial que a gente vai... bater firme nos concorrentes aí? Eu digo assim, né? O diferencial cereja do bolo é a grelha linear. Que quer dizer o que para o público que está nos escutando aqui? A grelha linear não sei se às vezes eu falo, é até difícil falar, né? Porque quando eu vou para um local, às vezes, recentemente estive na Disney agora, né? Em fevereiro desse ano.
E você vê muitas aplicações da grelha linear. Mas para quem não tem o olho treinado e olha para isso, você acaba nem percebendo. Mas basicamente é um ar-condicionado, ele fica escondido no teto e você só vê uma grelha de insuflamento do ar gelado no ambiente. Só que isso fica muito confortável esteticamente aos olhos e também termicamente à temperatura. Então você não tem essa percepção do vento gelado incidente na pessoa. Às vezes está num quarto, o ar-condicionado está lá e ele joga direto na cama. Gera um desconforto. E com a grelha linear você não tem isso. Fora pelo estético, você colocar numa sala de estar, numa área comum, numa área gourmet. Ela fica bem discreta. Fica bem bonito. Então essa é a cereja do bolo de conseguir levar isso a um mercado de baixa aplicação, que é o estado do Espírito Santo. Existe uma dificuldade técnica nessa aplicação que se chama o ponto de orvalho, né? Como a gente está na beira do oceano, a umidade relativa do ar é alta. Se você aplica essa ferramenta, essa solução do modo errado, corre risco de condensar. Então, assim, não é uma aplicação muito comum no mercado porque não é o mais fácil para o técnico. Então, isso demanda uma equipe, uma engenharia por detrás para você aplicar isso da maneira correta. Então, você não vê tanta aplicação muito por conta disso. Porque o mercado em si tem um certo receio de oferecer pela dificuldade técnica. Então isso envolve você fazer um projeto bem feito, você acompanhar a execução, você executar da maneira correta para que... Ou seja, tem uma ciência por trás mesmo. Tem, e é por isso que a gente criou a Estação do Ar, para levar isso até o cliente através de equipe qualificada de engenharia, dar essa atenção, visitar a obra, fazer o que tem que ser feito para poder a coisa entregar a solução da maneira correta. Mas da China tá vindo as máquinas que dá para inverter também, né? O motor, né? Algo que, por exemplo, antes vocês tinham que comprar um ou outro, não é isso? Na China eu tive lá recentemente, inclusive, pegar um gancho aqui, né? Fiquei muito surpreendido positivamente com a cultura chinesa. No sentido de é uma cultura aí, uma civilização de mais de 5 mil anos de existência. Eu nem sabia dessa informação. Eu sabia. Mas fiquei muito surpreso. Eu esperava um país pobre, porque até, vamos dizer assim, falha minha, né? Faltou conhecimento, conhecer o que é a China de verdade. Já foi pobre há uns 30 anos atrás. Já. Né? Eu encontrei um país rico. Rico em qual sentido? Eu morei nos Estados Unidos na minha infância, nesse processo aí de escola. Eu fiz o meu 3º ano do ensino médio nos Estados Unidos, no processo de intercâmbio. Morei com a família americana lá, fiquei lá 1 ano. E aí, na China, me remeteu muito aos Estados Unidos. Eu encontrei uma cidade, eu fiquei em Guangzhou, né? Acho que é a 3ª maior cidade da China. Uma das grandes, né? Isso. E aí, tinha de tudo, assim, uma cidade muito moderna, muitos carros que eu não esperava ver, Mercedes, Porsche, BMW, muitos carros, lógico, elétricos, né? No caso da BYD lá, que é líder de mercado, Tesla, tinha muito Tesla. Você não vê, você vê esses carros no Brasil, mas lá você vê numa proporção maior. Em larga escala lá, né? Isso me marcou muito. E o que mais me marcou foi o modo que o chinês faz negócio. Então lá eu fui muito bem recebido em todos os fornecedores que eu fui. Encontrei um povo muito preocupado em te receber bem. Existe hoje, e eles sabem, isso é inegável, uma visão do mundo ocidental da China de um país comunista muito fechado. Isso de fato acontece, é um governo controlador, mas o povo em si é muito preocupado em te receber bem, e eu não esperava. Porque a visão que você tem da China é a visão do governo, né? Então, é muito como isso, a mídia quer passar isso pra gente. Então, lógico, é um país que tem inúmeras falhas, é um regime complicado, enfim, que aí cada um apoia mais, outros menos, pró ou contra. Mas o povo em si me recebeu super bem, foi super atencioso na feira. Você fica assim, até sem graça, de como que eles tentam te agradar, saber se você entendeu, se é isso que você está buscando, se você alcançou seu objetivo, se tem algo que eles possam fazer de melhor. E isso me marcou, porque eu não esperava, tive essa recepção, e o brasileiro é muito desconfiado. Então, se chega alguém com tanta proatividade de receber bem, saber se deu tudo certo, você até desconfia. Acha até estranho, né? Assim, tá querendo levar vantagem de mim aqui em alguma coisa. Né? Mas aí, com o tempo, você vai percebendo que é muito da cultura deles. E isso até trouxe para dentro da empresa, porque
me marcou. Então, na feira você ia, você negociava, o chinês te tratava muito bem e cumpria aquilo que ele falava. Pelo menos todas as relações que eu tive com o chinês, eles eram muito transparentes nesse sentido. E lá eu tive a oportunidade de levar os meus pontos de vista para os fornecedores, e eles me falavam, ó, isso é possível, isso não é possível, isso eu consigo fazer se você me oferecer isso, ou se você fizer esse pedido, eu consigo melhorar isso para você. E isso você só consegue espreitar esse laço estando lá. Então lá eu tive a oportunidade de trazer novidade, algumas soluções, como essa que você adiantou, de flexibilização do uso da máquina, de saída vertical, ou tanto para cima quanto para baixo. E isso só estando lá para poder explicar, porque era algo que a gente não encontrava no mercado. E a gente sabia que era possível, e a gente foi em busca, enfim, deu certo, e tá vindo aí. Ou seja, tem que criar como hábito para você e todo ano, né? Porque não é um passeio, de fato é uma solução técnica aí que vai fazer toda a diferença, né? Isso. Esse crescimento esse ano da empresa está muito ligado a essa solução técnica aí, mais de uma solução técnica que você conseguiu numa primeira viagem, né? Sim, sim. E abre a mente, né? Você vê coisas, aplicações que você não é habituado, você vê soluções que você pode trazer para cá. Então eu tava lá na maior feira do mundo, que é a Carton Fair. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados de área. Caramba! De feira. Então, pra você ter noção, o pavilhão de Carapina... Você não consegue acompanhar, você não consegue ver tudo, né? Pra você ter noção, a nível de comparação, né, o pavilhão de Carapina aqui no estado tem 10 mil metros quadrados. Lá são 4 milhões. Então, é surreal, assim. Teve setores da feira que eu nem pisei. Porque não dá. Quem que faz a climatização lá, pô? Lá é tudo montado. Então, eu ia chegar lá. Tava na maior feira do mundo, buscando máquinas pra gente locar, vender, enfim, terceirizar. E vendo também um dos maiores eventos do mundo. Então, tive a oportunidade lá de ver aplicações de climatizações em tenda, que, querendo ou não, você remete pra cá, né? Pra dentro de casa. Cá, né? Então, vi algumas soluções lá que a gente já está implementando. Até fiz um pedido, tá para chegar agora dia 17 desse mês de julho, né? De algumas ferramentas que a gente vai aplicar aqui. Que legal. Então, eu vi você falando hoje com seu pai mesmo. Isso é legal. Você abre a mente nesse novo cenário. E fora que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, às vezes, uma solução de um problema que eu vou ter no futuro, eu vi lá e aí você consegue fazer esse link, essa ponte. Mas recomendo, a feira muito boa. Tem todo ano? Todo ano. São 2 vezes no ano, né? Em abril e outubro. Então sempre é no mesmo dia, acho que se eu não me engano é de abril do dia 17 ao dia 20, ou do dia 12 ao dia 17. E é independente do dia da semana que cair, é nessa mesma data. Que legal. E a feira se replica, né? Então abril é a mesma feira de outubro. Lógico que o fornecedor muda, mas ela é dividida em fases. Então em abril tem as 3 fases, em outubro também. E aí as fases determinam o segmento. Então a fase 1 é utensílios domésticos, construção civil, veículos. Aí a fase 2 já é... Posso estar invertendo as ordens, mas fase 2 já é tecido, brinquedos, maquiagem. Legal. Tudo mais. Então quem vai com o olhar de querer ver novidades... consegue ficar um mês aí e passar por todas essas fases. Não foi o meu caso, eu fui focado no que eu estava buscando. Daí eu peguei a fase 1. Mas é uma feira que tem de tudo. Isso é uma experiência para todo empresário, né? É a fábrica todo do empreendedor mundo, para conhecer, né? Tem tudo. Me surpreendeu demais. Muito legal. Alguns outros clientes meus estavam presentes também. O próprio Jacqueline Maifredo lá, mas foi nessa feira também. O pessoal lá da Sindiplastes. Brasileiro é uma praga, né? Tem em todo lugar. Se for qualquer lugar que você vai, tem brasileiro. Já estamos caminhando aí meio que pro final do episódio, Paulo. E para aproveitar um pouquinho a minha presença lá com vocês desde janeiro, queria que você contasse um pouco como é que você está vendo essa nossa parceria, esse projeto aí, até pensando na expansão da empresa. Então, pode mentir um pouquinho aí para puxar meu saco, sem problema aí.
Não, assim, eu acho muito importante a presença do Rafael, não só como Rafael, mas como qualquer consultor. Vou falar de você porque você está lá no dia a dia e conhece a gente, mas a gente é uma empresa familiar. Então, como você perguntou no começo, que o Metizador de História foi minha primeira experiência de trabalho. Eu vivi todas as fases da empresa, mas você trazer essa visão de fora é extremamente importante. Hoje mesmo tirei uma dúvida de uma situação lá que a gente tem que pode gerar algum desentendimento, algum conflito, mas é uma maneira de você trazer um conhecimento de fora para dentro da empresa. E como que isso reflete dentro da empresa? Com desenvolvimento. Então é assim que a gente consegue organizar. Às vezes a gente tem um problema que você tem a solução pela sua experiência, você consegue trazer essa visão, a gente implementar e devagarzinho subir na escadinha. Então é muito importante esse acompanhamento de gestão, essas ferramentas de gestão, porque a empresa vai crescendo, ou se não está crescendo, tá diminuindo. E aí como que você vai mudar, como que você vai corrigir a rota para entrar para o caminho certo? Trazer novas ideias, né? Isso você tem feito com muito zelo lá, propondo soluções e iniciativa para a gente ir alcançando devagarzinho. Porque muitas das vezes o empresário ele tem essa visão de longo prazo, né? Tipo assim, eu quero chegar nesse número, ou nesse faturamento, ou nesse lucro, ou ter essa máquina. Mas qual que é o caminho para poder fazer isso? Você não pode pular etapas, porque senão você quebra. Meu pai quebrou por causa disso. Às vezes você dá um passo maior que a perna por falta de planejamento, ou até por falta de um toque ou outro, exatamente. Né? Se meu pai tivesse Rafael naquela época, tinha quebrado. Por que ele quebrou? Ele mexia com iogurte, que o capital de giro dele, o fluxo, era muito rápido. Então ele comprava o leite essa semana seguinte estava vendendo, já recebia e pronto. Quando ele mudou e fez um investimento para poder fabricar manteiga, mussarela, ele comprava o leite, que é a principal matéria-prima, demandava aí um processo produtivo muito maior do que o iogurte. Quando ele colocava, 90 dias depois, quando ele colocava essa mercadoria no mercado, ele competia com a empresa de Minas Gerais, empresas de fora, porque era um produto mais fácil de transportar. Então a mussarela conseguia vir de fora para poder vender no mercado, e o iogurte tinha mais dificuldade por ser mais perecível. Por conta da validade da mussarela, por exemplo. Exatamente. Então aí descapitalizou. E o que faltou? Gestão. O que faltou? Antecipar isso. Esses problemas, né? Isso que a gente faz com a consultoria. Ver, estudar e analisar as variáveis na tomada de decisão. Isso é muito importante também no controle da gestão financeira, para a gente saber até onde a gente pode ir, o que dá para fazer. Se realmente está dando lucro. Se é o momento de ir para a China. A gente sempre quis ir para a China, mas era o momento? Era o momento de importar sem máquinas? Era o momento? Então, assim, isso é um negócio que tem que ser muito bem pensado para não atropelar etapas. Então, a empresa ela vai crescendo e você tem que se organizando. E essa visão de fora, a visão de um consultor, agrega muito valor nisso daí, de você se desenvolver como empresa e como pessoa, como gestor, como líder, como CEO, como financeiro, como tudo. A própria equipe, né? A gente vai mudando a cultura da empresa através de vocês como proprietários, né? A equipe também vai se moldando essa nova forma de gestão, né? O efeito cascata. Fora o network, né? Que isso para mim não tem preço. O próprio nosso braço direito lá agora no operacional lá foi uma indicação do Rafael, foi uma indicação sua. E isso conta agora muito. Eu tenho que arrumar um gerente de venda também. A vaga tá aberta. As missões. Se tiver algum candidato aí. Tá certo. Bom, acho que é isso, né, Márcio? Quanto tempo aí nós já estamos de episódio? Falta 5 minutos, então a gente tá cronometrado certinho, pô. Foi bom. Mas agradecer a oportunidade, eu digo assim que o mundo empresarial, o mundo de empresas precisam de mais pessoas com iniciativa, né? Acho que a grande virtude do empreendedor é visualizar algo e correr atrás. Assim como fazer um podcast, tudo começa pequeno, tudo começa com o primeiro. Então, desde o primeiro ali podcast, que às vezes uma ou duas pessoas viram, e isso ir alcançando mais pessoas que no fim das contas vai ajudando e vai desenvolvendo. Sim. Então agradecer a oportunidade. Com certeza as pessoas que assistem aqui aprenderam alguma coisa com a gente hoje. Com certeza. Descobriram alguma novidade. Isso ganha muito, né? Assim, então, às vezes a solução está no outro. E esse olhar de ouvir, de conversar, agrega muito para todas as partes. A gente desenvolve aí no coletivo. Então, acho que o papel do podcast de dividir ideia, de dividir os conceitos e aprendizado é muito legal.
E no dia a dia também empresarial, né? Esse networking, igual eu falei, pra mim não tem preço. De você conhecer novas pessoas e desenvolvimento como um todo. É dividir para somar, né? No caso, você quando apresenta outras empresas, outros negócios, outras soluções, você na verdade está somando não só para si, mas para todos, né? Toda a cadeia, né, produtiva. Então um ajuda o outro. E foi assim que a gente conheceu também, né? Foi, verdade. Um cliente nosso. Vocês foram vender a solução para a Fardim, né? E eu estava lá presente. Isso aí. Vocês deram uma sorte, né? Para eu estar presente lá, levaram quase que um caminhão de mariola junto lá. Tinha que ir de caminhonete, vamos de carro pequeno, deu mal. Aí os caras pensaram assim, pô, vou contratar esse consultor só pelas mariolas que ele arrumou. Bom, Paulo, foi um prazer aí, né? Agradeço a presença. De repente, quando a estação do ar tiver funcionando lá para o final do ano, eu vou trazer seu pai aqui para falar um pouco mais especificamente da estação do ar também. E eu só também tenho a agradecer aí a sua presença. Na verdade, nós adiantamos, viu, Márcio? Ele estava previsto aí vir mais para agosto, se eu não estou enganado. Aí surgiu aí uma vaguinha na agenda dele, eu já trouxe logo. Vou me despedir ali da turma rapidinho, você se despede ali, não esquece de passar as redes sociais, né, das empresas para o pessoal que quer fazer um evento. O Márcio falou que ia fazer uma festa gigante aí, né, Márcio? Aí já sabe onde contratar climatização aí, ó. E é isso aí, pessoal. Papo Business, toda quinta-feira às 18 horas. Estamos finalizando aí mais um episódio. Eu nem vou falar o número do episódio porque eu já perdi a conta. Não esqueça do CCC, que é curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Paulo, muito obrigado. Foi um prazer enorme aí estar presente. Mais um cliente meu aí, mais um cliente da Nortecom. Espero continuar essa parceria por um bom tempo. Pode se despedir aí da turma. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Espero ter ajudado, somado aí quem está começando ou quem já está na sua jornada empreendedora. Quem tiver precisando aí terceirizar, alugar, levar conforto térmico até a sua família, entre em contato com a gente. Nosso Instagram é o Climatizadores Vitória ou 7 Clima. 7, número 7 Clima, e lá você vai encontrar os canais de atendimento aí com o nosso time, e eles vão te conduzir aí dentro desse processo da sua jornada. Espero ter somado, e aí muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Valeu!